Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 14. Amém? Diz assim a palavra de Deus: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que parecem de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quer tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência de homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que me eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra lida, e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra, Pai. Ó Senhor, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, esteja conosco, nos ilumina, que nós lhe pedimos em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Seguindo a nossa meditação na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo chega a um momento em que ele apresenta o Evangelho e talvez para alguns ele comece a tomar um novo rumo, mas aqui há uma explicação mais acertada daquilo que ele está apresentando, onde ele mostra que o Evangelho, não como ele mostrou no começo, no primeiro capítulo, chamando a atenção para a autenticidade e a independência do Evangelho. Um Evangelho, ele não é segundo o coração de homem algum, mas quando ele chega aqui no capítulo 2, ele traz aqueles irmãos, lembrando que ele estava escrevendo uma carta já de longa data, ele vem explicar para aqueles irmãos que algumas coisas que estavam sendo apresentadas não eram bem assim. Muito do que estava sendo falado a respeito de Paulo lá em Gálatas, estava sendo distorcida a mensagem a respeito da sua vida. Eles falavam do evangelho que Paulo pregava, que não era aquele que Paulo pregava. Eles falavam de autoridade apostólica sem eles mesmos terem autoridade. Eles traziam dizendo que eram mensageiros da igreja de Jerusalém, sem serem mensageiros da igreja de Jerusalém. E Paulo ele vem lembrar um acontecimento, um fato, que acontece lá no livro de Atos. Na verdade, essa primeira parte do capítulo 2 aqui, do versículo 1 até o versículo 10, ela é uma história que Paulo conta, que é paralelo com o acontecimento de Atos capítulo 15.
No livro de Atos, no capítulo 15, após Paulo passar por várias cidades, inclusive Gálatas, pregando o evangelho, estabelecendo igrejas, surgiram estes homens, tentando ensinar um novo evangelho, um acréscimo do evangelho. Sabe aquele evangelho que diz, não, Jesus salva, mas você precisa fazer mais isso aqui. Você precisa fazer parte disso aqui mais. Sempre alguma coisinha a mais que é colocada sobre o evangelho. E aí Paulo, o que é que ele faz? Ele combate esses homens, mas também ele busca a autoridade necessária para reafirmar aquilo que ele estava dizendo. Então Paulo, junto com Barnabé e Tito, que era um dos seus colaboradores, eles descem para Jerusalém para buscar a igreja. E aqui é listado como talvez o primeiro concílio que existiu na igreja cristã. A igreja ela se reúne, os apóstolos, os que ainda estavam vivos, alguns já tinham morrido, juntamente com os discípulos, presbíteros, diáconos ali da igreja de Jerusalém, fazem uma grande assembleia para discutir agora o novo fato da igreja, que era a inserção, a participação dos gentios na igreja de Cristo. A igreja de Jerusalém ela vivia uma realidade onde judeus se convertiam, mas a partir das viagens de Paulo, e aqui não vamos confundir, porque quando nós vamos falar lá em Atos, principalmente no capítulo 2, as conversões que tinham, e pessoas que vinham da Média, Partos, Melamitas e todos os outros, eles eram gente que nasceram em outra nação, mas eram descendentes de judeus que nasceram em outra nação. Pessoas que conheciam o evangelho, participavam das práticas judaicas, se circuncidavam, observavam as festas. Tanto é que eles estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, atendendo a festa judaica chamada Pentecostes. Então eles eram judeus que se converteram. Os gentios realmente, aqueles não judeus, aqueles que nunca tinham ouvido falar a respeito do evangelho, eles vão se converter depois, principalmente através da ação do apóstolo Paulo em terras distantes. E ali Paulo ele começa a pregar, e com a chegada dos gentios há um novo elemento na igreja. E agora, o que é que nós devemos fazer? Os fariseus que tinham se convertido, eles queriam trazer para dentro do cristianismo o seu farisaísmo. Eles diziam, não, vocês aceitam Jesus Cristo, mas tem também que se circuncidar, tem que observar as festas, a alimentação judaica. Toda aquela coisa, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne com sangue, não pode comer carne de porco, não pode comer animal tal. Todas aquelas coisas eles queriam exigir. E aí Paulo traz consigo Barnabé, e eles começam a contar todas as maravilhas que tinham acontecido naquelas suas viagens. Como o Espírito Santo descia sobre aqueles homens, como o Espírito tinha agido através deles, e tantos livramentos, milagres que aconteceram. Não obstante a isso, também Pedro se levanta lá em Atos 15, no meio da assembleia, e conta a experiência dele na casa de Cornélio. Você que já leu um pouco mais a Bíblia, você deve se lembrar. Se você não viu essa história ainda, está lá em Atos, é só ali, no capítulo 15 para trás, você encontra facilmente. Então Pedro ele conta que ele foi chamado à casa de Cornélio, prevenido por Deus por uma visão, porque Pedro era um sujeito assim muito tradicional, vamos dizer assim. Era um judeu muito empedernido, por isso Jesus dá o nome dele de Pedro, né? Ele é um sujeito muito duro como pedra. E aí vem uma visão para dar uma maciada em Pedro, e Pedro vai a Cornélio, e quando chega lá em Cornélio, uma coisa que chama a atenção no relato, é que Pedro chega, o anjo mandando ir, dizendo, você vai com eles para fazer o que precisa. E Pedro, quando chega diante de toda aquela multidão que Cornélio tinha reunido, ele olha para aquele povo, e talvez fosse a maior decepção de Cornélio naquele momento. Pedro para e diz, o que é que vocês querem que eu faça? Ora, para que você chama um apóstolo para uma reunião? Para que ele pregue o evangelho. Mas Pedro, ele era tão endurecido que ele já estava ali preso por ele, judeu, está entrando na casa de um gentio. Mas da mesma forma ele traz essa mensagem dizendo, aconteceu, e quando eu lá ainda meio perdido no meio daquela multidão de gentios, quando eu oro, o Espírito Santo desceu sobre eles, do mesmo jeito que desceu sobre nós. E aí começa uma grande discussão, e se levanta Tiago no meio da discussão, e fala, e dá o parecer final, que depois todos concordaram com ele. Os gentios, eles são salvos pela graça de Cristo. Avisa os gentios que eles não precisam se circuncidar, não é necessário observar a lei, só pedimos a eles que eles vejam a questão das relações ilícitas e das comidas sacrificadas a ídolos.
O parecer é só mais ou menos o seguinte: os judeus eles vão tolerar, eles vão abrir mão, sabendo que não é necessário seguir todos os costumes dos judeus para ser salvos. Mas aí vocês também tenham graça com os judeus e não tragam às suas mesas comidas sacrificadas a ídolos, para que quando o judeu for lhe visitar, ele não tenha preocupação com o que vai comer na sua casa. Então era meio um ajuste, você cede um pouquinho de cá, você cede um pouco de lá, mas deixa claro na mensagem lá em Atos capítulo 15, de que não era necessário aos gentios se circuncidar. E conforme nós falamos desde o começo, o grande problema que Paulo está enfrentando são judeus que se chegam no meio do povo dizendo: se você não circuncidar, você não pode ser salvo. Então Paulo traz todo esse relato e vai nos lembrar que, olha, eu fui para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles não acrescentaram nada do que eu estou pregando a vocês. E aí Paulo vem nos mostrar aqui que o Evangelho, ele é algo que é independente, mas codependente. O Evangelho não depende da mente de homem algum, mas ele é codependente da comunhão dos irmãos. O Evangelho não precisa da mente de nenhum homem para explicar ou especificar o que é que ele está dizendo, ele já está pronto. Mas o Evangelho ele não pode ser ignorado e vivido separadamente, como alguns pensam por aí. E Paulo ele demonstra isso quando ele nos relata o capítulo 2 de Gálatas, a partir do versículo 1. A mensagem de Paulo, principalmente aí nos versículos 2 e 3, ele começa nos dizendo que o Evangelho ele não é algo separado da igreja de Cristo. Se o Evangelho ele fosse uma mensagem pronta, própria, essencial e única, que não necessitasse de mais nada, Jesus não teria estabelecido a igreja. Se o Evangelho ele não precisasse de participação, se ele não necessitasse de comunhão, Jesus não teria estabelecido a igreja. Ele não teria escolhido 12 apóstolos, ele não teria chamado eles e dito que eles deveriam edificar a sua igreja, ele não teria determinado a eles que lançassem o fundamento, ele não teria colocado isso como uma continuidade, e não haveria necessidade desses homens. O Evangelho ele é independente, mas ele não pode ser separado da igreja. A grande questão aí é essa, porque Paulo já nos falou anteriormente, o Evangelho não precisa de acréscimos de homens, ele não precisa de pensamentos de homens, ele não precisa de mensagem de homens, mas ele precisa da comunhão entre os irmãos. No versículos 2 e 3, Paulo nos fala que ele subiu em obediência a uma revelação para expor o Evangelho que ele pregava entre os gentios. Mas ele diz no final do versículo 2, em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. E é interessante que ele entrou e ele faz questão de frisar no versículo 3 que ele tinha levado Tito. Ora, quem era Tito? Tito era um grande companheiro de Paulo. Nós encontramos no Novo Testamento uma carta de Paulo a Tito. Ele, como Timóteo, era aqueles homens que andavam com Paulo, depois muitas vezes ficavam responsáveis pelas igrejas. Só que diferente de Timóteo, Tito era grego. Timóteo ele tinha pai grego, mas a mãe dele era judia, então entre os judeus ele era considerado judeu. Mas Tito não, ele não tinha nenhuma raiz, nenhuma influência. E Paulo vai com Tito para Jerusalém, e Tito era grego, e Tito não era circuncidado. Dá para imaginar aqui a pressão que esses irmãos eles exerceram sobre Paulo, esses judaizantes que são chamados aqui, exerceram sobre Paulo com Tito. Olha, Paulo está ali, tem um grego com ele, esse grego não é circuncidado, tem que circuncidar. Os fariseus estavam ali. Paulo fala mais à frente que havia alguns falsos irmãos que se entremeteram no meio da igreja para tentar tirar a liberdade que há na igreja, liberdade da graça, que ele já vinha pregando muitas vezes aos irmãos em Gálatas. A igreja de Gálatas estava temerosa, porque eles achavam que eles tinham que reverter tudo aquilo que eles tinham feito. É como se eles tivessem corrido em vão todo aquele tempo, porque eles observaram o Evangelho, eles aprenderam do Evangelho, e de repente chega alguém dizendo que o Evangelho não era só aquilo, precisava de alguma coisa a mais. E é interessante nós pensarmos aqui juntamente com Paulo, porque muitas vezes essa mensagem do Evangelho, hoje ela confunde os nossos corações. Nós precisamos nos colocar lado a lado com a igreja de Gálatas, para poder pensar qual a nossa condição em comparação a eles, em relação ao Evangelho.
Aqueles homens em Gálatas, eles tinham passado ali alguns anos aos pés do apóstolo Paulo. Nas suas viagens, Paulo demorava um período delongado em cada cidade onde ele parava. Às vezes 2 ou 3 anos, preparando e doutrinando pessoas. Às vezes quando ele tinha que sair rapidamente para uma outra cidade, quando ele era perseguido, quando ele era apedrejado e corria risco à sua vida, ele deixava aquela cidade. Mas um desses companheiros dele, devidamente treinados, como Timóteo, Tito ou Barnabé, que é o primeiro companheiro que andava com ele, ficavam na cidade e continuavam a doutrinação da igreja. A igreja de Gálatas aqui tinha mais ou menos uns 30 anos que ela tinha sido fundada. Eles já tinham sido treinados no Evangelho por um longo tempo. Não eram cristãos que acabaram de conhecer o Evangelho. Era gente que já tinha bastante tempo, com a devida instrução, e conhecia o Evangelho. E depois chega alguém, de repente dizendo, faltou alguma coisa. É como quem traz e diz, nós temos o Evangelho perdido. Se você é alguém que presta atenção no que a mídia, os jornais e os grandes canais de notícia falam, você deve se lembrar que de tempos em tempos surge um murmurinho sobre um novo evangelho descoberto por algum arqueólogo. E de repente encontra um novo livro, um livro com as páginas pretas ou com as páginas de cobre, dizendo que tem todos os segredos a revelar. De repente chega alguém dizendo, não, eu tenho a última mensagem. Descobriu-se o evangelho de Tiago, descobriu-se o evangelho de Judas. Vão trazendo novas revelações para tentar dizer que a igreja ela está errada, porque ela não entendeu completamente aquilo. E pessoas encontram fragmentos e interpretam a sua própria vontade, como quem lê a respeito da noiva de Cristo, de um pequeno trecho de um versículo, e começa a dizer que Jesus era casado, ignorando que muitas e muitas vezes Paulo ele apresenta a igreja como a noiva de Cristo. Nós temos que olhar muito bem, porque era esse tipo de evangelho que estava sendo apresentado, uma nova revelação. Nós temos hoje muitas novas revelações. Um exemplo bem grande disso é, por exemplo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, popularmente conhecido como os Mormons. Eles são baseados justamente numa nova revelação. O fundador, ele disse que teve um sonho e saiu no meio da mata e cavou um buraco e encontrou o livro como a revelação perdida de Jesus Cristo, a última. E aí eles baseiam todo o seu pensamento em cima daquilo. Paulo ele está aqui com irmãos que tem esses falsos apóstolos sobre eles, que chegam de repente dizendo, vocês ouviram, mas faltou um pedaço. Eu tenho aqui uma nova revelação. Eu tenho aqui uma mensagem que não foi trazida para vocês. Se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. E Paulo vem dizendo, olha, não caia nessa conversa. Eu pessoalmente subi à igreja. Eu fui pessoalmente aqueles que são de maior influência, aqueles que têm a reputação de ser colunas da igreja. E ele cita especialmente 3 nomes: Cefas, que é Pedro, Simão Pedro. Cefas é um outro termo para designar Pedro, Pedro significa pedra e Cefas também significa pedra. Então, Cefas, Tiago e João. Nós temos aqui dois apóstolos, Pedro e João, 2 dos principais, do grupo mais restrito, próximo de Jesus, e Tiago, que aqui já no caso era um presbítero da igreja, que tinha se levantado, um homem de Antioquia. Lembra que aqui não é o Tiago apóstolo. Quem lê lá o livro de Atos sabe que nos primeiros capítulos o apóstolo Tiago ele foi morto à espada pelo rei Herodes. Aqui se trata de um presbítero mostrando que a igreja ela já começa a evoluir ali. Com a morte dos apóstolos, os presbíteros eles começam a assumir as suas lideranças. E esses homens eram considerados os líderes da igreja. E Paulo vai lá para que eles pudessem avalizar aquilo que ele estava pregando, para que mostrasse que a igreja ela era una. O pensamento do evangelho era um só, e ele se encaixava um no outro. Tanto é que ele volta de Jerusalém com a mensagem de que ele era o apóstolo para pregar aos gregos, enquanto que os outros, Pedro, Tiago e João, ficariam pregando aos judeus, os da circuncisão. E ele vem dizer, eu fui lá, eu apresentei para que eu não corra em vão, para que vocês se lembrem de que o que eu estou falando é verdade. O evangelho, ele não depende de homens, mas o evangelho ele se prova também na unidade da igreja. A igreja,
unida em torno do Evangelho, a comunhão dos irmãos, o admoestar-se uns aos outros, o fortalecer uns aos outros, o orar uns pelos outros, são partes essenciais do Evangelho. Quando nós falamos, como Paulo fala no capítulo 1, sobre essa singularidade, essa independência do Evangelho, nós precisamos nos lembrar disso, para que as nossas mentes humanas, elas não ultrapassem as fronteiras e entrem para o mundo daqueles que acham que o Evangelho ele pode ser vivido sozinho, ele pode ser vivido sem comunidade. Paulo ele vai nos trazer isso aqui. O Evangelho, ele é único, ele é da parte de Deus, mas ele não pode ser vivido separado da comunidade dos que creem em Cristo Jesus. Nós acreditamos na igreja, não na placa, não na denominação, mas na igreja. O Evangelho nos fala da igreja de Cristo. Quando nós estudamos doutrinariamente, nós vamos delimitar igreja visível e igreja invisível, coisas para que nós possamos entender que a verdadeira igreja de Cristo, ela ultrapassa as fronteiras das denominações. Os salvos, eles estão em todos os meios onde se professa o nome de Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. E essa igreja, ela é real. Esta igreja, ela é verdadeira. Apesar de muitas vezes nós nos afastarmos do foco principal que ele é apresentado, mas estudando a Bíblia nós precisamos nos policiar, nós precisamos deixar que o Evangelho ele venha nos diminuir, para que possamos nos encaixar o que é a igreja de Deus realmente, nós possamos aparar as arestas, e como um jardineiro que ele poda uma planta para que ela fique mais bonita, para que ela possa mostrar a sua verdadeira beleza, nós possamos também, através do Evangelho, podar as arestas, para que a igreja ela possa mostrar o seu verdadeiro poder e a sua verdadeira face. Paulo nos chama a atenção de que mesmo andando distante, mesmo não procurando nada disso, a igreja ela é um, porque ele busca a confirmação daquilo que ele prega, junto aos irmãos em Jerusalém. Apesar dele nos contar no final do capítulo 1, que ele, quando ele recebeu o Evangelho, ele não foi procurar homens, ele não foi procurar os apóstolos, ele esteve uma vez lá, e é por isso que o capítulo 2, ele começa dizendo que 14 anos depois, eu voltei para poder falar com eles. Não era alguém que vivia no pé dos apóstolos, como alguém que busca querer a autoridade andando junto com eles, mas na hora necessária, Paulo sabe muito bem a quem recorrer, e sabe muito bem que o poder que aqueles homens eles detinham não vinha deles, porque ele mesmo diz que Deus não olha a aparência de homem, mas vinha justamente da comunidade da qual eles faziam parte, vinha justamente do fato da igreja ter se reunido para poder deliberar e decidir a respeito daquilo que estava sendo tratado. Era justamente a confirmação, e tanto essa confirmação que Paulo chega no versículo 3 e nos diz, nem mesmo Tito foi constrangido, não tiveram coragem de pegar Tito e dizer, não, você só entra aqui se você se circuncidar. E é interessante esse contraste que Paulo nos mostra, porque quando a comunidade ela estava reunida, quando a assembleia da igreja ela estava reunida, com todos os irmãos e os seus oficiais ali à frente, ninguém teve coragem de apontar o dedo ou de negar que Tito participasse da reunião. Mas o próprio Paulo nos relata lá a partir do versículo 11, que depois disso, quando afastado da comunidade, quando o povo estava distante, tanto Pedro, Barnabé e muitos outros irmãos, que tinham concordado com tudo aquilo ali, transmitido aquela mensagem de não ser necessário aos gentios participar de todos aqueles atos judaicos, lá na frente eles se afastam dos irmãos, e Paulo ele relata que ele precisa chamar Pedro, e como quem olha no olho e coloca o dedo na ponta do nariz, dizer, você está agindo de forma errada. É interessante que nós vemos aqui homens de Deus, o próprio apóstolo Pedro, um homem reconhecido como um dos principais daqueles que pregavam o Evangelho, mas quando afastado da comunidade, quando longe daquele grupo, quando longe da assembleia, por seus desejos carnais, ele acabava por agir de forma reprovável, justamente para nos mostrar a necessidade que nós temos de estar no seio da igreja de Deus, não de uma placa, não de uma denominação, não de um nome,
mas da igreja espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Está presente em tantas e tantas comunidades por aí, onde nós podemos ver a fiel pregação da palavra de Deus. Não há de nenhum modo na palavra de Deus uma propaganda, um nome ou um apontamento de uma igreja que seja melhor do que as outras, mas ele nos mostra que a comunidade onde nós nos reunimos, nela reside o poder do Evangelho. E qualquer um, demonstrado aqui na figura do próprio apóstolo Pedro, ou que sai de Barnabé, o homem que tinha ido buscar Paulo quando Paulo tinha sido rejeitado, o principal amigo, mas que Paulo de repente vê como alguém que está indo contra tudo aquilo que ele tem pregado e tem que ser reprovado. Mas em todas elas nós vemos que quando nós nos afastamos da comunidade, quando nós ficamos longe do seio da igreja, da exortação dos irmãos, da liderança dos oficiais devidamente eleitos, e seguindo o princípio bíblico, ordenados para isso, nós nos enfraquecemos e podemos nos achar em atitude reprovável diante de Deus. Em segundo lugar, Paulo, quando ele traz para nós essa reprovação a respeito da prática daqueles irmãos, ele vem também nos dizer que esse evangelho que ele está mostrando, que é o evangelho de comunidade, ele não vem para aprisionar e nem para dividir ninguém. O verdadeiro evangelho não é pregado para dividir e nem para aprisionar. Versículos 4 e 5 nos dizem assim: isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Paulo diz: só tem uns falsos irmãos aqui, envolvidos no meio. Quem eram esses? Eram fariseus que começaram a entrar na igreja, numa dita conversão, e quando chegavam lá dentro, eles não se contentavam em ser menos ali. Muitas vezes Jesus ele bate nos fariseus com as suas palavras, por causa da sua arrogância. E aí quando esses homens chegam dentro da igreja, eles eram líderes nos fariseus, eles eram reconhecidos como autoridade entre os homens. Aí eles chegam dentro da igreja, e aí dentro da igreja a mensagem que foi transmitida pelo próprio Cristo e reafirmada pelos apóstolos, é que o líder é servo. Então aqueles homens eles não conseguem se adaptar com isso, e eles começam a inventar, como eles inventavam para fora, as exigências da lei para manter o povo dominado. Eles começam a criar historinhas de exigências da lei para dominar sobre a igreja, para aprisionar os homens, para aprisionar os cristãos. E o que Paulo fala, eles estavam querendo tirar a nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, a liberdade que o Evangelho nos deu pela graça, e queriam nos aprisionar a ordenanças, a coisas que já são ultrapassadas. Nós temos que tomar cuidado hoje com muitas mensagens que são pregadas, ditas evangelho, mas que aprisionam o homem em ordenanças e em pequenas coisas que não são o evangelho. Nós temos que tomar cuidado. Há muitos costumes, há muitos usos, há muitas coisas, detalhes, que hoje são muito mais tratadas como se fosse o centro do evangelho, a própria salvação. E é quando se faz isso, se esquece da mensagem principal da salvação, que não traz exigência nenhuma. Muitos têm se afastado do evangelho, porque nós temos vivido um evangelho que aprisiona, e não é só olhar para fora, mas olhar para dentro, os nossos próprios erros também. Quantas vezes as pessoas se afastam do evangelho, porque nós queremos impor sobre aqueles que não professam a fé em Cristo Jesus, o mesmo padrão que nós que professamos a fé em Cristo temos. Quantas vezes, pense bem, que você já não se pegou achando que todo mundo tem a obrigação de obedecer a mesma coisa que você obedece? Quantos visitantes já não entraram em igrejas e nunca mais voltaram, porque no primeiro momento que entraram, nem tinham ouvido o evangelho direito, já foram apontados em suas roupas, no tipo de fala que tinham, ou nas joias, ou brincos, ou qualquer coisa que carregasse? Quantas vezes pessoas se afastam do evangelho, porque ao procurar a mensagem do evangelho, o seu tipo que se apresenta é diferente? Quantas igrejas não expulsam de dentro das seus salões de culto? E quando eu falo expulso, não é pegar alguém pelo braço e sair empurrando,
mas são atitudes que fazem a pessoa deixar de se sentir bem. Pessoas que entram às vezes porque ele tem uma tatuagem, às vezes porque tem um brinco, um piercing ou qualquer outra coisa que para nós é estranho, mas a gente não se atenta que o Evangelho ainda não alcançou aquele coração. Nós nos preocupamos com a aparência, mas não nos preocupamos que é o Evangelho que vai transformar o coração. E Paulo chama a atenção aqui porque aqueles judeus, eles faziam isso. Eles vinham dentro da igreja aprisionar. Eles não estavam preocupados com corações transformados que entendessem que eles precisavam mudar de vida. Eu não estou falando aqui de libertinagem ou abertura para dizer que pode tudo, mas a pessoa precisa entender que a mudança ela vem de um coração transformado, e não a transformação de fora que vai agir no coração. Paulo ele chama a atenção porque aqueles homens eles queriam aprisionar os servos de Cristo, e Paulo diz: não, nós temos liberdade em Cristo Jesus. É interessante que em todos os escritos de Paulo nós encontramos essa liberdade. Paulo, quando vai falar aos coríntios, os coríntios estavam enfrentando justamente o problema com a carne sacrificada a ídolos. Ele fala o seguinte, ele diz: não, é o seguinte, se você não tem problema, dá graças e come, e vai bem com isso. Se o outro acha que não deve comer, então dá graças e não come. Da mesma forma vocês estão servindo a Deus. Não pode um exigir do outro o que a sua consciência pede. Você encontra isso facilmente lá em Corinto, porque em Corinto Paulo ele vai falar no comecinho dizendo: nós queremos saber entre vocês somente a Cristo Jesus e este crucificado. Do mesmo modo que existem aqueles que aprisionam, coisa que não é do Evangelho, existem aqueles que querem dividir, porque a mesma mensagem aqui que aprisiona, ela também divide. Porque se nós vamos lá para o versículo 11 ao 13, quando Paulo nos fala a respeito de Pedro e Barnabé, ele diz: Pedro estava aqui, muito bem, sentava com os gentios, comia com os gentios, mas quando esses judaizantes, quando esses irmãos vieram de lá e começaram a aparecer, Pedro se levantou da mesa e não comia mais com os gentios. E por causa da pressão que eles faziam, ele se afastou e se apartou deles, separou completamente deles. E a pressão foi tanta que todos os judeus, eles começaram a dissimular com ele. Dissimular é fazer de conta. Eles não queriam se sentar para comer com os gentios, porque achavam que os gentios não eram dignos de comer com eles, mas ficavam naquele negócio, no culto ficava: meu irmão, mas na hora de comer, nada. O reverendo Samuel Vieira, quando ele falando a respeito desse versículo aqui específico, ele diz que era, enquanto estava na igreja, estava tudo muito bem, todo mundo participava do culto, todo mundo levantava a mão. Agora, quando saía, que ia se encontrar todo mundo na pizzaria no final, aí não podia sentar junto. Era um para lá e um para cá. Quando a gente traz para os nossos dias, nós vemos muitas ordenanças que são trazidas para dentro do Evangelho, e que muitas vezes nos agem assim. Nós nos dispomos a cultuar juntos, nós nos dispomos a andar juntos, mas no dia a dia, muitas vezes, nós temos deixado o nosso coração dissimular e temos nos apartado das pessoas. Nós temos feito diferença entre um e outro, e isso é necessário revisar a nossa mente, porque o Evangelho ele vem dizer que todos são iguais perante Cristo Jesus. A liberdade que Paulo apresenta é uma liberdade de entender a diferença do outro, de saber que estamos debaixo do mesmo jugo. Nós estamos unidos em um mesmo Cristo. E ele nos chama essa atenção que essas mensagens elas são perigosas, porque uma mensagem que vem junto com o Evangelho, que ela serve para aprisionar o homem em correntes que Cristo nunca deu, porque ele veio para nos libertar das correntes. A grande questão da salvação em Cristo é que ele nos liberta do domínio do pecado, e o objetivo é justamente que eu não deseje mais andar no pecado, não que eu fique com medo de andar no pecado porque alguém vai me ver. Então o problema não é onde eu ando, é porque o meu coração quer estar naquele lugar. Então a mensagem ela não vem para aprisionar, não vem para colocar correntes, mas do mesmo modo também a mensagem ela não vem para dividir, para colocar os cristãos em castas, em divisões, como muitos por aí têm acrescentado o Evangelho, tratando como mais espirituais aqueles que têm isso ou aquilo, tratando como cristãos de uma primeira classe aqueles que falam, aqueles que pregam, fazem qualquer tipo de coisa que traz algum destaque, mas tratando os outros que não fazem como se fossem cristãos de segunda classe. Gente que coloca ordenanças e coisas no Evangelho
como muitas seitas neopentecostais que existem por aí, que acrescentam ao Evangelho o custo do dinheiro, como que aquele que dá mais tem mais de Deus e aquele que dá menos tem menos de Deus. Pessoas que acrescentam costumes, que se você segue, você está mais próximo, se você não segue, você está mais distante. Nós não podemos entender aquilo que nós fazemos como crentes, o que nos diferencia de comportamento do mundo, como se fosse o que nos deixa mais santo, mas como um resultado do nosso relacionamento com Deus. É preciso entender da forma certa. E da mesma forma, essa mensagem ela não pode ser a mensagem que nos corta e nos divide dos outros. Há coisas que naturalmente nós não devemos participar. Paulo fala lá aos Coríntios, quando ele está falando do caso da carne sacrificada. Ele diz: se alguém chamar você e apontar e dizer, ó, isso aqui é sacrificado, não coma. Porque o sujeito que está apontando, ele está lhe testando. Então você não deve participar. Você deve dar testemunho. Agora, se ninguém falar nada, você não pergunta e come. O Evangelho não vem nos separar. Nós temos que ter um entendimento do que nós podemos fazer e do que não podemos. O Evangelho vem trazer um propósito no seu coração, que o seu coração ele vai dizer do que você deve ou do que você não deve participar. E aí, quando o seu coração ele não tem entendimento disso, às vezes é preciso que a igreja, a comunidade, que ele chama-nos a atenção lá nos primeiros versículos, chegue a você e diga: olha, isso que você está fazendo não condiz com aquilo que você diz que acredita. E chame a nossa atenção. Mas o objetivo aqui não é dividir e não é aprisionar. Porque o Evangelho ele não é uma cadeia, uma corrente que nos aprisiona. E muito menos é um chicote que nos faz dividir e nos afastar uns dos outros. Nós precisamos nos lembrar e balancear muito bem isso. Porque quando se acrescenta qualquer coisa ao Evangelho, o Evangelho ele deixa de ser Evangelho. Paulo nos chama a atenção aqui da nossa necessidade, da nossa interdependência. E é justamente nessa dependência nós precisamos entender que a igreja ela é o lugar onde nós precisamos estar. Ela deve ser exclusiva ao ponto das pessoas entenderem que há diferença entre nós e o mundo, mas ela não deve ser tão fechada ao ponto das pessoas acharem que nunca podem fazer parte dela. Só com equilíbrio nós vamos viver o verdadeiro Evangelho. E é por isso que Paulo ele vem no final aí do texto, versículo 6 ao versículo 9, ele vai nos mostrar que a confirmação do Evangelho ele vem na comunhão que nós temos uns com os outros. Versículo 6 ao versículo 9 nos diz assim: quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, eu vou pular aqui o final do versículo 6, né? Ele vai falar aqui aqueles que Deus é que sabe da aparência. No final do versículo ele vai dizer: nada me acrescentaram. Você pode ler depois ele com detalhes. Ele coloca entre parênteses a explicação que ele dá dessa influência que ele diz, mas ele diz: esses homens de maior influência nada me acrescentaram. 7, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado com o apelo da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Que o versículo 9 principalmente ele nos fala, né? Esses homens, e aí ele cita os nomes para poder a gente se situar: Pedro, Tiago e João, os principais líderes da igreja. O que é que eles fizeram? Eles nos deram a destra da comunhão. Para nós assim ele parece um pouco longo, um pouco distante quando ele fala destra. Destra é a mão direita. Só que para o judeu as mãos elas tinham um significado específico, né? Porque na cultura do Oriente Médio, se você for estudar até hoje, ele considera que a mão direita é uma mão limpa. Então quando cumprimenta alguém, cumprimenta com a mão direita. A mão esquerda eles consideram como uma mão impura, porque o lugar onde não tinha água encanada, quando a pessoa ela se lavava, a mão direita que pegava a água na vasilha. Então quando ele se lavava, era com a mão esquerda que ele se limpava, ele passava no corpo para tirar as impurezas. Então ele considerava que a mão esquerda era impura. Ele não pegava a comida com a mão esquerda, tudo era feito com a direita. Então se alguém ele dava a destra e colocava a mão no ombro, a mão direita, ele estava dizendo que a pessoa ela tinha importância e era companheiro dele, ombro a ombro.
Se ele apontasse ou tocasse com a mão esquerda, ele estava dizendo que a pessoa era inferior. Era alguém largado, alguém que não merecia crédito. Então, quando ele fala que aqueles homens, os líderes principais da igreja, reconhecidos como os principais líderes, estenderam a ele e a Barnabé a destra da comunhão, ele está dizendo, para nós, ele nos colocou ao mesmo pé de igualdade da liderança da igreja. Ele diz, nós aqui lideramos em Jerusalém, mas você lá na Ásia, no meio dos gentios, você é a autoridade lá. Nós estamos à frente da igreja aqui em Jerusalém, mas lá entre os gentios, você pode apresentar toda a autoridade. Porque nós reconhecemos que assim como nós, você é o mensageiro do Evangelho. Então, Paulo chega àqueles irmãos e eles na comunhão, em comunhão com ele, dizem, ó, você faz parte desse mesmo ministério. E aí eles especificaram, né? A gente estudou hoje pela manhã, Atos capítulo 6, quando a liderança da igreja ela é multiplicada com a instituição dos diáconos. Aqui em Atos 15 há uma nova multiplicação da liderança. Há um novo reconhecimento. O Evangelho tinha se espalhado pelo mundo. Os apóstolos eles sabiam que eles não podiam estar em todos os lugares. Então eles estendem a Paulo e Barnabé dizendo, lá onde vocês estão, vocês são os legítimos representantes da igreja. Isso era um cargo para alguém se gloriar? Não, ele estava dizendo, nós temos comunhão com vocês. Nós fazemos parte da mesma igreja. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor. E nós reconhecemos isso. É por isso que no versículo 10 eles falam, não se esqueçam dos pobres. E é interessante quando ele fala aqui, não se esqueçam dos pobres, ele está falando deles mesmos. Na Judéia era uma região que estava muito largada, uma região que por causa de muitos conflitos, por causa de muitas revoltas dos judeus, era uma região muito pobre, muito perseguida e muito oprimida. Onde Paulo estava pregando entre os gentios, eram as cidades mais proeminentes do império, eram as grandes cidades, as grandes capitais. Toda a renda, o dinheiro se localizava naquela área, enquanto a Judéia estava esquecida. Quando a Judéia fala, não se esqueça dos pobres, ele diz, ó, quando você tiver oportunidade, ajude os irmãos que ainda estão passando dificuldade aqui na Judéia. Isso é fácil você encontrar, porque nos escritos de Paulo, tanto em Corinto como outros, e no próprio livro de Atos, ele vai nos mostrar que Paulo ele começa a fazer uma coleta nas igrejas da Ásia, Corinto, Éfeso, Tessalônica, a própria Gálatas, e para poder levar esse dinheiro para ajudar os irmãos em Jerusalém que estavam passando dificuldade. É precisamente quando ele vai levar esse dinheiro que ele é preso, e de lá ele começa a escrever as suas cartas. Mas você pode encontrar esse relato nos escritos de Paulo, você pode encontrar no livro de Atos falando sobre isso. Eles falaram, não se esqueça de nós. Porque eles sabiam que ia crescer muito mais para lá onde Paulo estava do que onde eles estavam. Porque eles estavam limitados pela espada de Roma. A comunhão, ela confirma o Evangelho. O andar junto, ele confirma o Evangelho. Mas esse confirmar aqui não é um selo de validade. Esse confirmar que Paulo fala, ele não está dizendo para dizer que é verdadeiro ou é falso. Ele não é como alguma coisa que dá valor. Mas ele mostra que a comunhão ela é um sinal para nós podermos ver onde o Evangelho tem agido. Para a gente entender onde o Evangelho está funcionando. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, se o Senhor alcança o nosso coração, se nós somos transformados pela graça de Deus, a comunhão ela é uma consequência natural no coração do homem. E assim da mesma forma também é um sinal, porque quando nós não buscamos a comunhão, nós precisamos sacudir a poeira do nosso relacionamento com Cristo, porque ele tem diminuído, ele está enfraquecido. A comunhão ela é um sinal evidente, e é um sinal tão evidente que ela transcende o espaço, porque Paulo sai da Ásia para se encontrar com os irmãos na Judéia, e ali eles estendem o braço a ele e dizem, nós somos irmãos em Cristo, nós estamos no mesmo pé de igualdade. Ele diz, nós continuaremos pregando aos judeus, e você prega aos gentios, porque o apostolado dos gentios é seu, dos judeus é nosso, vai um para um lado, outro para o outro. Quando a liderança ela se expande, quando a liderança ela cresce, a igreja ela cresce. Quando os líderes eles são reconhecidos, quando eles assumem a responsabilidade, a igreja se desenvolve.
Essa comunhão que Paulo nos chama aqui, e ela é confirmada aqui do versículo 6 ao 9, mas ainda Paulo ele vai nos chamar a atenção no versículo 11, porque lá no versículo 11 ele está falando de algo que aconteceu depois daquela reunião, quando Pedro vai a Antioquia, ele diz, ele veio a Antioquia, e eu precisei resisti-lo face a face. Ele mostra que a comunhão ela é onde nós nos corrigimos, é onde nós nos transformamos, é onde somos chamados a atenção. E aí o próprio Paulo teve que chamar Pedro frente a frente para dizer, não é assim. Só a comunhão ela gera esse tipo de coisa. No versículo, se nós voltarmos lá para o versículo de número 3, ele nos fala a respeito da importância da comunhão, porque ele lembra lá quando a igreja estava reunida em comunhão com toda a comunidade, Tito não foi constrangido a circuncidar-se. Na comunhão é reforçado o sentimento do verdadeiro evangelho. Se nós voltarmos ainda para o versículo 1, Paulo ele vai falar de comunhão, quando ele diz que depois de todos esses problemas, 14 anos depois, eu subi outra vez para Jerusalém, e ele vai buscar comunhão com os irmãos. O apóstolo Paulo ele nos chama a atenção aqui, em Gálatas capítulo 2, esse trecho que nós lemos até o versículo 14, que o evangelho ele se retrata na comunhão. O evangelho ele é confirmado na comunhão. O evangelho ele não nos aprisiona para que nós nos separemos dos outros, mas ele nos une uns aos outros em comunhão. O evangelho ele não vive separado da comunhão da igreja de Cristo. Paulo vai nos lembrar claramente aquilo que hoje nós precisamos lembrar como igreja, e que talvez seja o grande mal do nosso século, que a igreja começa a enfrentar, mas ainda vai muito lutar contra ele. É a insistência de muitos que querem uma imagem do evangelho que se vive sem comunhão. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos sentados nesses bancos aqui hoje, você que dispôs o coração está aqui e não em um outro lugar. Se preparou para ouvir a mensagem do evangelho, oferecer culto a Deus. Assentados nesses bancos, nós sabemos que com o passar do tempo eles são um tanto quanto desconfortáveis, mas nós ainda passamos ao desconforto para ouvir a mensagem. Você fez isso não foi porque você foi convencido. Você está aqui ouvindo a mensagem do evangelho não é simplesmente porque você gosta do grupo que você está convivendo. Não é só porque você está acostumado a vir todos os domingos para a igreja, porque muitas vezes nós somos confrontados com essas coisas, às vezes pela nossa própria consciência, quando ela nos cobra o que nós temos deixado de fazer para Cristo, mas às vezes pelo próprio inimigo, quando ele tenta jogar na nossa cara que nós não estamos fazendo as coisas direito. Mas nem todas essas desculpas e tudo que acontece, e talvez você pense, quando você está um pouco entediado com aquilo que está acontecendo na igreja, e que você está aqui porque não teve outra escolha, mas não é isso que acontece. Lá no fundo do coração de todo aquele que reconhece Jesus Cristo, mesmo aquele que ainda não tem total entendimento sobre isso, quando ele se dispõe a estar na igreja de Cristo, principalmente onde é pregado o evangelho da palavra de Deus, no coração ele tem o desejo da comunhão, porque você foi criado por Deus para viver em comunidade. Você foi criado por Deus para andar junto, não para andar separado. Você não foi criado para se isolar do mundo. No século se enfrenta um dos maiores males que existem. Estão dentro das escolas, estão em todos os ambientes de trabalho, que é o mal da depressão, que é o homem só, ele e ele mesmo. É uma doença que afasta de todas as pessoas, e mesmo junto das pessoas ele está longe de todos. Mas todo esse mal ele vem, e aqui eu não estou falando que a doença da depressão ela é uma doença espiritual, mas esse mal no mundo ele surge justamente porque as pessoas eles se esqueceram que Deus nos criou para viver em comunidade, e nós vivemos numa sociedade que tem valorizado cada vez mais o individualismo. Ela tem valorizado cada vez mais o aparecer como pessoa diante da sociedade, o ser visto. Você vê
entre os jovens e depois dos jovens. Hoje nós já temos a faixa dos adultos, os mais idosos, quando começaram a descobrir nos celulares, as redes sociais, pessoas que vivem a colocar fotos e tantas outras coisas em busca de curtidas, querendo ser vistos, querendo ser louvados, querendo ser considerados pelos outros, tudo isso para estar distante. É um mundo que coloca você no meio de tudo, vendo tudo, mas longe de tudo. É um mundo que anda na contramão do Evangelho, porque o Evangelho diz que a mensagem de Cristo ela vem ao seu coração para que você tenha comunhão uns com os outros. Então pense bem, Paulo ele nos chama a atenção disso, e não é sem motivo que ele nos chama a atenção disso, logo nesse trecho, porque logo depois ele vai falar justamente pela salvação pela fé e sem obras. Ele vai explicar o evento da salvação, mas primeiro ele vai dizer: irmão, depois que você entender o que eu vou falar logo mais à frente, você vai entender que esse evangelho ele não existe sem comunhão, mas comunhão com aqueles que partilham a mesma fé que você, para que possamos andar no mesmo caminho, para que possamos construir o mesmo entendimento, para que possamos alcançar o mesmo Deus. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, não é por desculpa nenhuma mais, mas tenha consciência que no seu coração há uma semente plantada, que ela clama por comunhão. E mais ainda, não é só comunhão com os irmãos, mas quando há comunhão com os irmãos, ela clama por a comunhão com Deus, aquele que Ele criou. Então, quando organizar as suas ideias, quando você estiver na sua cama, pronto de dormir, ainda com os olhos abertos, antes de pegar no sono, pense bem: será que aquilo que sua alma tem ansiado, você não tem colocado de lado? Será que aquele desejo escondido que o Espírito Santo ainda mantém a semente dentro do seu coração, você não tem negligenciado quando é sufocado pelas ações do mundo? Será que essas coisas não têm sido deixadas para trás pela sua consciência, quando na verdade lá no fundo é realmente aquilo que você deseja para ter paz no coração? Paulo ele chama a nossa atenção com isso, descontando toda essa sua luta, toda essa sua dificuldade, todas as viagens e os homens que ele teve que enfrentar, inimigos e amigos, mas para que não fosse deixado de lado, que o Evangelho ele vem acima de tudo, para que nós tenhamos comunhão uns com os outros, e depois tenhamos comunhão com Deus, quando Ele vier novamente, para nos levar para a sua glória junto com Ele. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra, lá em todo momento, Ele vem nos resgatar aos princípios básicos do Teu Evangelho, às colunas da Tua igreja, Pai, a mensagem da palavra, Senhor, o Evangelho que salva, que transforma, a graça de Cristo e a comunhão dos santos, conforme a Tua palavra nos fala. Nós te pedimos, Senhor, que do fundo do coração, aquele desejo mais escondido que nós temos tido, tudo aquilo que tem nos movido, Senhor, nós possamos olhar e reconhecer, que o nosso coração ele possa parar de tentar esconder aquilo que nós já sentimos lá no fundo. Nós precisamos andar juntos, nós precisamos de comunhão uns com os outros, para ter comunhão contigo também. Nós te pedimos, Senhor, ó Senhor, nos abençoe as nossas mentes, o nosso intelecto, a nossa razão, para que ela possa abrir a guarda e possa ouvir o nosso coração, quando ela fala dessas necessidades básicas e elementares, para que possa ouvir e entender o Teu Evangelho, a Tua mensagem, a Tua palavra, que nos clama em todo momento, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para que nós possamos ter comunhão contigo, Pai. Ó Senhor, nos abençoe, para que essa mensagem ela toque os nossos corações, que Teu Espírito Santo ela possa entregar a ela e gravar ela dentro da nossa alma, Pai, para que ela nunca nos abandone, e possamos ser dia a dia levados, Senhor, a buscar aquilo que é o melhor para nós, que é andar na Tua presença uns com os outros. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém.